Boudica, a rainha guerreira da tribo celta dos Aicenos, permanece como um dos símbolos mais ferozes de resistência contra o Império Romano. Sua história é uma saga de traição, vingança e uma luta desesperada pela liberdade. Seu marido, Prasutagus, governava como um rei cliente de Roma, uma posição delicada que buscava manter a paz e a autonomia de seu povo. Ele acreditava que, ao nomear o imperador romano como coerdeiro, ao lado de suas duas filhas, garantiria a proteção de sua família e de seu reino após sua morte. Que trágico erro de cálculo isso se provaria! Após a morte de Prasutagus por volta de 60 d.C., as autoridades romanas ignoraram completamente seu testamento. Em vez de honrar o acordo, eles viram uma oportunidade para anexar completamente o reino dos Aicenos e explorar suas riquezas. As terras da nobreza foram confiscadas e o reino foi tratado como um território conquistado. A humilhação infligida a Boudica e sua família foi brutal e pública. Ela foi açoitada publicamente, um castigo reservado a escravos, não à realeza. Suas duas jovens filhas foram estupradas por soldados romanos, um ato de suprema degradação e poder. Este ato de crueldade indescritível foi a faísca que acendeu uma fogueira de rebelião em toda a Britânia. A notícia da atrocidade se espalhou como fogo, unindo tribos que antes eram rivais. Boudica, com seu cabelo vermelho flamejante e estatura imponente, emergiu como a líder indiscutível desta aliança. Ela subiu em sua carruagem de guerra, um símbolo de status e poder celta, e conclamou seu povo à guerra. Seu discurso, conforme registrado pelo historiador romano Dion Cássio, falava de liberdade perdida e da arrogância insuportável dos romanos. Ela contrastou a força e a resiliência dos bretões com a decadência e a efeminação percebidas de seus conquistadores. A tribo dos Trinovantes, que havia perdido suas terras para a colônia romana de Camuloduno, foi uma das primeiras a se juntar à causa. O primeiro alvo da fúria de Boudica foi precisamente Camuloduno, a atual Colchester. A cidade era um símbolo da opressão romana, uma colônia para veteranos legionários e o local de um templo grandioso dedicado ao ex-imperador Cláudio. A cidade estava mal defendida, pois o governador romano, Caio Suetônio Paulino, estava longe, em campanha na ilha de Mona, Anglesey. Os habitantes de Camuloduno, aterrorizados, pediram ajuda, mas apenas 200 soldados mal equipados foram enviados. O exército de Boudica, estimado em mais de 100.000 guerreiros, desceu sobre a cidade com uma fúria implacável. A cidade foi incendiada e seus habitantes foram massacrados sem piedade. Os últimos defensores romanos se refugiaram no templo de Cláudio, mas após um cerco de 2 dias, o templo também foi tomado e destruído. A 9ª Legião, liderada por Quinto Petílio Serial, tentou socorrer a cidade, mas foi emboscada e aniquilada. Apenas o comandante e alguns de sua cavalaria conseguiram escapar. Com Camuloduno em cinzas, o próximo alvo de Boudica era o próspero centro comercial de Londinium, a futura Londres. Suetônio Paulino, ao saber do desastre, marchou apressadamente para o sul na tentativa de salvar a cidade. No entanto, ao chegar, ele percebeu que não tinha forças suficientes para defender Londinium. Ele tomou a decisão brutal, mas taticamente sólida, de abandonar a cidade para salvar seu exército. Aqueles que não puderam ou não quiseram partir com Suetônio foram deixados à mercê do exército de Boudica. O que se seguiu foi um massacre ainda maior do que em Camuloduno. Londinium, um centro de comércio vibrante, foi completamente queimada. Evidências arqueológicas, como uma espessa camada vermelha de argila queimada e detritos, confirmam a destruição maciça da cidade. Depois de Londinium,
A horda rebelde marchou para Verulamium, a atual St. Albans. Verulamium, outra cidade aliada a Roma, sofreu o mesmo destino terrível. Em 3 cidades, estima-se que entre 70.000 e 80.000 cidadãos romanos e bretões pró-romanos foram mortos. Os métodos de matança eram particularmente cruéis, incluindo crucificação e empalamento, como uma zombaria das práticas romanas. A rebelião de Boudica havia se tornado uma campanha de aniquilação total. Enquanto isso, Suetônio Paulino finalmente conseguiu reagrupar suas forças. Embora em menor número, com talvez apenas 10.000 homens contra os mais de 200.000 de Boudica, ele tinha a vantagem da disciplina e tática romana. Ele escolheu o local para a batalha final com cuidado magistral. O local exato é desconhecido, mas acredita-se que tenha sido ao longo da estrada romana, conhecida como Watling Street, em algum lugar nas Midlands. Antes da batalha, ambos os líderes discursaram para suas tropas. Boudica falou como uma mãe e uma rainha, lutando não por riqueza, mas por liberdade e pela vingança de seu corpo açoitado e da honra de suas filhas. Suetônio, em contraste, falou da glória de Roma, da importância da disciplina, e lembrou a seus soldados que eles eram o baluarte da civilização contra a barbárie. Os bretões, confiantes em sua superioridade numérica, trouxeram suas famílias em carroças para assistir à vitória esperada. Este seria um erro fatal. A batalha começou com o avanço massivo e barulhento do exército bretão. Os romanos mantiveram sua posição, esperando o momento certo. Quando os bretões estavam ao alcance, os legionários lançaram a saraivada mortal de seus pila, dardos pesados. Os pila foram projetados para dobrar com o impacto, tornando os escudos inimigos inúteis e pesados. Com a carga bretã desorganizada, Suetônio ordenou que suas legiões avançassem em uma formação de cunha. No combate corpo a corpo, a superioridade do equipamento e do treinamento romano tornou-se evidente. O desfiladeiro estreito impedia que os bretões usassem seus números para flanquear os romanos. A batalha se transformou em um massacre. Quando os bretões finalmente quebraram e tentaram fugir, descobriram que sua rota de fuga estava bloqueada por suas próprias carroças. Presos entre as legiões que avançavam e sua própria bagagem, a carnificina foi total. Tácito relata que 80.000 bretões foram mortos, em comparação com apenas 400 romanos. O que aconteceu com Boudica? Seu destino final é incerto, com diferentes relatos históricos. Tácito afirma que ela se envenenou para evitar a captura e a humilhação de ser exibida em um triunfo romano. Dião Cássio sugere que ela adoeceu, morreu e recebeu um enterro suntuoso. Independentemente da causa, a grande rainha guerreira estava morta, e com ela, a maior rebelião que a Britânia romana já vira. As consequências da revolta foram terríveis para os bretões. Suetônio liderou uma campanha de retaliação, devastando as terras das tribos rebeldes. No entanto, a ferocidade da rebelião de Boudica também chocou o imperador Nero em Roma. A revolta demonstrou que a política de exploração agressiva era insustentável. Um novo procurador, Júlio Classicano, foi enviado e adotou uma abordagem mais conciliatória, iniciando a cura da província. Boudica pode ter perdido a batalha, mas sua luta teve um impacto duradouro. Ela não foi esquecida. Sua história foi redescoberta durante a Era Vitoriana, quando a Grã-Bretanha estava forjando sua própria identidade imperial. A Rainha Vitória, em particular, foi comparada a ela como uma poderosa rainha de um império insular. A famosa estátua de Boudica e suas filhas em sua carruagem, perto da ponte de Westminster em Londres, é um testemunho de seu legado duradouro. Ela é lembrada como uma heroína nacional, um ícone da liberdade e um símbolo da luta contra a tirania. A rainha que incendiou a Londres romana nunca será apagada das páginas da história.
Sua coragem diante da opressão continua a inspirar pessoas em todo o mundo. A história de Boudica é um lembrete sombrio do custo humano do império. Ela provou que mesmo o império mais poderoso poderia ser abalado até seus alicerces por uma única mulher com vontade de ferro. A chama de sua rebelião, embora extinta, iluminou um caminho para futuras gerações que lutariam por sua própria soberania. O nome de Boudica ecoa através dos séculos, um grito de guerra contra a injustiça. A terra da Britânia absorveu o sangue de romanos e bretões, uma testemunha silenciosa da fúria da rainha. Seu legado não está na vitória militar, mas na força indomável do espírito humano. Ela se tornou mais do que uma figura histórica. Ela se tornou um mito, uma lenda. A rainha dos Aecenos, que ousou desafiar Roma, vive para sempre na memória de seu povo e do mundo.